Ok, então nós vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João. Existem 3 evangelhos na Bíblia que são chamados de sinópticos. 3 evangelhos são chamados de sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinópticos. O único que não é chamado de sinóptico é o Evangelho de João. Evangelho de João. Então existem algumas curiosidades. Por exemplo, Lucas, além de ele ser médico, foi o único escritor que não era judeu. Lucas não era judeu. E ele escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Ele não era judeu. Então, tem algumas coisas que nós precisamos, assim, vez por outra, parar e analisarmos, pesquisarmos, guardarmos para termos assim, quando nós ouvirmos alguém falando alguma coisa a respeito, nós não acharmos que as pessoas estão falando uma heresia. Bom? Muito bem, Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo o versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Amém? Estaremos lendo esses 4 versículos. Evangelho de João, capítulo 4. É um texto por demais conhecido pelos irmãos. Os irmãos já ouviram muitas pregações a respeito dessa mulher samaritana, mas nós vamos falar hoje sobre uma visão de adoração dentro desse texto. A visão de adoração dentro desse texto, considerando que esse mês de junho nós estamos falando sobre adoração. Então vamos lá. Eu estarei lendo o versículo 6, os irmãos leem o versículo número 7, eu leio de número 8, e os irmãos retornem com o versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 6, que nos diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Os irmãos. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Muito bem. Somente até esse versículo de número 9. Vamos orar? Podeis assentar? Pode assentar, vamos orar sentados. Os irmãos. Pai, nós queremos te render graças por mais este momento que temos de estar na tua casa, ó Senhor Deus, te prestando um culto. E queremos aprender um pouco mais através da tua palavra, ó Senhor Deus. Uma palavra que vem dos altos céus, ó Senhor Deus. Uma palavra, Senhor Deus, que nos ensina nos dias atuais, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão, pela vida daqueles teus filhos que estarão assistindo a este vídeo, ó Senhor Deus. Te peço por aqueles que estão impossibilitados de virem à tua casa, ó Senhor Deus. Aqueles que se encontram em situação de risco e estão preocupados, ó Senhor Deus, nós entendemos, tu entendes perfeitamente, ó Senhor. Mas tu sabes que esses teus servos estão em casa e estão te adorando também, ó Senhor. Quero te pedir por estes que estão aqui e por aqueles que estão a caminho, ó Senhor. Te agradeço e te peço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, este evangelho e este capítulo de número 4, ele nos fala e nos mostra algo por demais interessante. Fala sobre a conversa de Jesus com uma pessoa que aparentemente ou humanamente falando não era para ele conversar, que era o povo samaritano. Qual era a visão, qual era a situação ali?
Os samaritanos, eles saíram do cativeiro junto com o povo judeu, mas houve um racha dentro das tribos e eles se apartaram e foram viver nessa cidade chamada Samaria. Agora, eles entendiam e aceitavam os 5 primeiros livros da lei, ok? Mas sendo que não é a Torá, era o Talmud, que existe uma diferença entre a Torá e o Talmud. E eles adoravam assim, não a Deus, adoravam o mesmo Deus, melhor dizendo, mas dentro da religião deles, que era o samaritanismo. Interessante, né? Em vez de ser, tinham a mesma origem, mas eles adoravam o samaritanismo, eles cultuavam, era o tipo de culto dele, não era o mesmo culto dos judeus. E por não ser o mesmo culto dos judeus, eles tinham uma forma de aceitar e de ver e de entender os escritos. Por exemplo, eles não acreditavam muito e não aceitavam a circuncisão. Não aceitavam a circuncisão. E aí então eles não tinham essa mesma visão a nível de reino. Eles viviam separados. O povo judeu, até os dias de hoje, eles têm uma certa diferença com os samaritanos. E o texto nos fala aqui, principalmente, o versículo número 3 nos fala assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Jesus, ele tinha 3 caminhos para chegar à Galiléia. Ele poderia passar por 3 caminhos, mas ele preferiu passar por Samaria. Às vezes nós não entendemos, existem situações que são mais fáceis para nós fazermos. E alguém fala para você assim: não, faz dessa forma aqui. Aí você fala assim: não, mas se eu fizer dessa outra forma é mais fácil. Mas de repente, esse mais fácil para você não vai ser tão proveitoso lá na frente. E se você fizer da forma como aquela outra pessoa está te ensinando, está te orientando, você poderá tirar proveito daquela situação. E Jesus Deus sabia, e Deus sabe de todas as coisas, Ele tem todos os propósitos, e Jesus sabia perfeitamente o que estaria acontecendo. Então Ele passa por aquele caminho. E já era, segundo o texto aqui, segundo o capítulo de número 4, nos fala que era a hora sexta. Era a hora sexta. E a hora sexta corresponde a meio-dia para os judeus. Na época correspondia a meio-dia, a hora sexta. E a hora sexta foi quando Jesus se assentou, e os discípulos saíram para comprar comida. E um sol escaldante, Jesus se assentou perto de um poço, ok? Sentou perto de um poço, e veio uma mulher buscar água. E Jesus começou a conversar com aquela mulher, e aquela mulher acha estranho, muito estranho, Jesus, um judeu conversando com um samaritano, e ela mesmo ela faz essa colocação para o Senhor Jesus. Como sendo tu um judeu conversa com um samaritano? E às vezes, quando nós paramos para olhar a nossa vida como povo de Deus, às vezes desculpe o pronome, mas alguns têm a dificuldade de um relacionamento, de parar para conversar com uma pessoa que não professa a mesma fé. De repente, uma pessoa que professa uma fé totalmente diferente, alguns cristãos não param para conversar, porque eles não creem no Deus que eu creio, eles não acreditam no que eu acredito, eles não têm um comportamento semelhante ao meu, então eu tenho que manter distância dessa pessoa, não vou nem conversar com essa pessoa. Esta foi a visão dos discípulos quando eles retornaram. Eles ficaram um pouco assim entusiasmados, assim olhando e falaram: mas como é que pode? Jesus conversando, primeiro com uma mulher, e segundo lugar, essa mulher é uma samaritana. E eu quero tratar com os irmãos nesta noite, através de alguns slides, que está escrito assim no primeiro slide, que o que podemos aprender
com a mulher samaritana? É uma pergunta. O que podemos aprender com a mulher samaritana? Em relação à adoração. Em relação à adoração. Aparentemente, a primeira leitura que nós fazemos deste texto, ou a exegese que você busque fazer deste texto, você não vai encontrar aqui uma ideia de adoração. Como extrair daqui uma ideia de adoração? Mas esse texto ele é riquíssimo nessa área de adoração, quando você para e começa a analisar, começa a ler de uma forma assim bem lenta, uma forma assim bem meticulosa, uma forma assim bem criteriosa, bem minuciosa. Você vai encontrar aqui algumas formas de adoração. De repente uma adoração errada, mas é uma adoração. E o Senhor Jesus está ali justamente para mostrar àquela mulher qual era o verdadeiro sentido de adoração. Que hoje em dia, adoração, muitas pessoas creem, muitas pessoas acreditam que a adoração é só aqui dentro do templo. Nós vamos falar a respeito disto. Muitas pessoas creem que a adoração é aquele momento que você levanta e fica só com as mãos, né, erguida, com os braços erguidos, melhor dizendo. Pessoas creem que é assim, somente isto, mas vai muito além disto. E o que o Senhor Jesus estava procurando ensinar ou repassar para esta mulher que era samaritana? Ok. No segundo slide, nos diz a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. E é justamente isso que eu quero tratar com os irmãos, sobre a verdadeira adoração. E ver pelo menos aqui 3 aspectos de adoração. O que é uma adoração? Ter pelo menos 3 aspectos, ou 3 ensinamentos, ou 3 aprendizados sobre a verdadeira adoração. Aí primeiro ensinamento, a primeira visão, o primeiro tratado, o primeiro aprendizado é que essa mulher tinha uma cultura dentro de si. A mulher samaritana, nesse slide, essa mulher tinha uma cultura dentro de si. O que nós podemos entender como cultura? É tudo aquilo que você aprende com o tempo. Nós não podemos entender cultura com grau de instrução. Cultura com um grau de instrução. Cultura, nós podemos entender tudo aquilo que você vem entendendo, está sendo ensinado para você. É o teu aprendizado. Você, como criança, na qualidade de adolescente, jovem, você vai sendo aculturado a fazer certas coisas. Não, a minha avó fazia assim, o meu avô fazia assim, a minha bisavó fazia assim, o meu pai fazia assim. Existe até uma ilustração, eu não sei se os irmãos conhecem essa ilustração, eu creio que sim, mas vale a pena repetir essa ilustração, que um rapaz casou e nos primeiros dias de casamento, ele gostava muito de peixe, e ele chegou em casa, um peixe muito grande, e ele chegou em casa com aquele peixe, e pediu à esposa para preparar o peixe. E quando a esposa foi preparar o peixe, ele saiu para tomar banho, né? Foi lá para tomar um banho, trocar de roupa, porque tinha voltado do serviço, e a esposa dele cortou a cabeça assim, bem assim, bem próxima mesmo, a grande parte do corpo, cortou a cabeça do peixe e cortou também o rabo do peixe. Não cortou só aquele finalzinho, cortou um pedaço também enorme da cauda, do rabo ali do peixe, do finalzinho do peixe. E o marido olhou aquilo, na primeira vez não falou nada. E a mulher foi, preparou o peixe, fritou o peixe e eles jantaram. Aí, semana seguinte, o marido compra novamente o peixe e a mulher faz aquilo, a esposa faz aquilo. E ele também fica intrigado, ele fala assim: eu não consigo entender por que você está perdendo tanta carne do peixe, cortando assim, não só a cabeça e a cauda, mas cortando parte do corpo do peixe e parte não apenas da cauda, mas uma parte enorme do final do peixe. Ela falou assim: não, eu faço isso porque eu aprendi com a minha mãe. Aí ele
curiosamente, foi conversar com a sogra dele. E a sogra dele vai e fala assim: não, eu estou fazendo isso, faço assim, porque eu aprendi com a minha mãe. Aprendi com a minha mãe. Aí ele, curiosamente, foi e conversou com a mãe da sogra dele. E quando veio conversar com a avó da esposa dele, a avó falou o seguinte: não, eu cortava o peixe desse tamanho porque era o devido tamanho da panela, porque não cabia o peixe todo para fritar dentro da panela, então eu tinha que cortar de acordo com o tamanho da panela para fritar o peixe inteiro, de um lado e do outro. Então isso é um fator cultural. Então ela aprende, a mãe dela aprendeu, a neta aprendeu com a mãe, que por sua vez a mãe aprendeu com a mãe, com a avó dessa menina. Então às vezes nós costumamos fazer alguma coisa que nós já estamos habituados a fazer. Isso podemos chamar de cultura. Isso é uma cultura. Você foi acostumado a fazer aquilo. Eu sempre fui acostumado a lavar roupa desse jeito. Eu sempre fui acostumado a passar roupa desse jeito. Eu sempre fui acostumado a arrumar a casa desse jeito. É uma cultura, é uma cultura. E essa mulher, ela tinha uma cultura dentro de si. Qual era a cultura que essa mulher tinha dentro de si? Quando ela falou o seguinte: que os seus pais adoravam naquele monte. Que monte era esse? Era o Monte Gerizim. Era o Monte Gerizim. Quando Jesus fala dentro desse capítulo que chegaria um tempo que não se adoraria nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas se adoraria a Deus em todos os lugares, não apenas num lugar. Então aquela mulher aprendeu que somente naquele monte, no Monte Gerizim, que era um lugar de cultuar a Deus. Por quê? Porque ela aprendeu assim. Ela aprendeu daquele jeito. Então a cultura dentro de si às vezes nos impede a termos uma verdadeira adoração. Às vezes nós somos levados para a igreja, ainda crianças, e somos ensinados que adorar somente aqui dentro, e da forma como eu, na qualidade de pai, estou acostumado a adorar. Mas não funciona desta forma. Então uma outra situação, a nível de cultura dentro de si, ela estava aculturada a fazer aquilo. Com o tempo, é o que nós conversamos, ela foi ensinada, o tempo foi passando e ela foi acostumada a adorar no Monte Gerizim. Não, é somente no Monte Gerizim, somente no Monte Gerizim. Quando o povo judeu adorava num outro monte, mas ela achava que somente no Monte Gerizim. Então, essa cultura dentro dela levou essa mulher até aquela idade que ela se encontra com o Senhor Jesus, numa fase adulta, a crer que ia adorar só naquele lugar, no Monte Gerizim. Se não fosse no Monte Gerizim, não tinha condição de adorar em outro lugar. O que qualquer pessoa estivesse fazendo fora do Monte Gerizim não era uma adoração, não era um culto a Deus. Uma outra coisa que também passava na cabeça daquela mulher, que ela pegou na cultura, é adorar. Adorar não é em um espaço. Adorar não é em um espaço. Às vezes aprendemos que para adorar a Deus é somente aqui dentro da igreja. Adorar a Deus é somente esse momento de quarta-feira, momento de domingo pela manhã, um momento de domingo à noite. É aqui, é esse espaço que nós temos para adorar a Deus. Nós temos vários ou N lugares para adorarmos a Deus. Você pode adorar ao Senhor no teu trabalho, você pode adorar o Senhor no meio de transporte, você dirigindo um carro, você pode estar adorando ao Senhor Deus. Você sendo transportado, assim num veículo, você pode adorar a Deus naquele lugar. No teu setor de trabalho, você ali trabalhando, sem perder a visão do seu serviço, você pode adorar a Deus. Quem dirige ônibus, quem dirige um caminhão, quem está à frente é um maquinista aí de um trem, ou está ali conduzindo um metrô, um vagão do metrô, ele pode estar adorando a Deus ali com aquela composição em movimento. Então adorar a Deus não quer dizer que tem que ser num espaço. E muitos
Muitas pessoas entendem, muitas pessoas acham que para adorar a Deus é somente dentro da igreja. É aquela ideia de um livro: quem eu sou quando ninguém está me vendo? Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Será que a verdadeira adoração é somente aqui dentro? Será que a verdadeira oração é somente aqui dentro? Não. A adoração pode ser feita em qualquer lugar. Você pode adorar a Deus. Deve adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus. Em qualquer lugar. E também, quando eu estou falando aqui, eu estou falando em todo lugar. Você está lavando uma louça ou uma roupa? Aliás, hoje em dia, as irmãs falam que lavam. Lavei tanta roupa hoje, mas não lava. Hoje em dia é a máquina de lavar. Hoje em dia é a máquina de lavar. Até centrífuga, né? Ela já seca a roupa, a esposa só tem que vai lá e estende aquela roupa. Mas é em todo lugar. Você vai pegando aquela roupa ali, está colocando num varal, você pode estar adorando ao Senhor. Então o primeiro aprendizado que nós pegamos com esta senhora aqui é que ela foi aculturada, ela aprendeu que adorar ao Senhor tinha que ser da forma como ela foi ensinada. E nós precisamos descobrir com o tempo qual é a melhor maneira, não a melhor maneira, mas qual a maneira correta de adorar ao Senhor. O que o Senhor espera de um adorador? Como deve ser a vida de um adorador? Como deve ser uma adoração? O que é uma adoração? Então fica aí até uma situação para pesquisa, tipo um dever de casa. Para chegar em casa, busca lá no Google, busque em livros que você tenha, mas não busque em pregadores, porque infelizmente nós temos muitos vídeos espalhados por aí que só Jesus na causa, Então busque, pesquise, compre livros de autores que são assim renomados ou confiáveis, para saber o que é verdadeiramente uma adoração. Pegue um texto bíblico e faça assim uma exegese daquele texto, vá buscar, se tiver condições de buscar se for no Antigo Testamento, vai lá no hebraico, se for no Novo Testamento, vá no grego e tente pesquisar o que é uma adoração, para não sermos levados por ventos de doutrina. A gente vê muito por aí um oba-oba a nível de adoração. Eu gosto daquela igreja porque a forma que aquela igreja adora é totalmente diferente. Irmão, não é a forma que aquela igreja adora, é como você adora, é como nós adoramos, não a igreja em si. É você, é algo individual. Não é o preletor, o pregador, ou quem estiver ministrando aqui na frente, induzir você, a igreja, a uma forma de adoração que ela quer. Os membros da igreja, os servos do Senhor, eles não são conduzidos para uma adoração através de quem está aqui na frente. Elas são conduzidas a adorar a Deus, induzida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Não por quem está aqui na frente. É lógico que às vezes aqui da frente as pessoas que estão ministrando começam a observar que algumas pessoas estão assim apáticas o que está acontecendo a nível de adoração. Então, às vezes as pessoas dão uma palavra, às vezes ríspida, uma palavra um pouco dura, mas as pessoas não devem adorar a Deus porque aquela pessoa que está à frente está levando aquela pessoa a adorar daquela forma. Agora vamos todo mundo bater palma para Jesus. De repente isso tem que partir de você, algo que se você sentiu o desejo naquele momento ali, você bate palma, você vai bater palma. Se ninguém bater palma, você bate palma sozinho. Mas não porque alguém chega assim, agora você bate palma, agora bota a mão no teu coração. É algo que tem que sair de cada um de nós, de dentro de cada um de nós, porque senão isso vira uma cultura. Por muito tempo nós batistas, não estou falando assim de uma forma negativa, mas por muito tempo nós trabalhávamos servindo ceia somente para quem era batista.
Eu não sei quantos aqui lembram, chegou nessa época, chegou a conviver com esta época, ou nesta época, que servia a ceia somente a quem era batista. Quem pertencia a outra denominação não participava da ceia. Eu vivi esse tempo. E eu não tenho mais de 40 anos de vida cristã, tenho menos de 40 anos de vida cristã. Mas eu vivi esse tempo. E isso eu creio, há 25 anos atrás acontecia isto e ainda ocorre em algumas igrejas. Mas por quê? Porque foi acostumado, eles foram aculturados a realizar, sabe? Não, ceia só para os batistas, ceia só para os batistas, ceia só para os batistas. E em algumas igrejas também tinha ceia para os batistas, só batista daquela igreja. Era ultra restrita. Você é um batista, mas um batista de uma outra igreja, você não poderia participar daquela ceia, da ceia daquela igreja. Então, um tipo de cultura que as pessoas às vezes vêm trazendo, mas por que você faz isso? Não, eu faço isso porque há 100 anos a minha denominação age desta forma. Aquele irmão, ele não é o nosso irmão para participar da ceia, mas de repente é o nosso irmão para vir aqui à frente e ofertar ao Senhor. Aí você não vai ser, aí o pastor não fala, não vem não, porque você não é batista. Não vem não, porque a tua oferta não é aceita porque você não é batista. O pastor deve ficar, muitos pastores, né? Deve ficar, eu posso falar porque eu sou pastor? Então, muitos pastores devem ficar assim, glória a Deus, viu uma pessoa que não é evangélica e trouxe uma oferta aqui na frente. Uma pessoa que não é evangélica e trouxe uma oferta aqui na frente. Mas estamos falando somente de evangélicos. Eles são evangélicos, são nossos irmãos, somente para ofertar, são nossos irmãos somente para louvar. De repente nós convidamos alguém para louvar, que não é batista. De repente chamamos alguém que não é batista para pregar, mas para cear, eles não são nossos irmãos. Uma cultura que muitos foram se acostumando e vivendo desta forma. Então a primeira situação que nós vemos aí, que aquela mulher tinha uma cultura dentro de si. Há uma outra situação que nos fala, aliás eu não sei se eu cheguei a ler o versículo, não cheguei a ler o versículo não, mas agora uma situação que aquela mulher também, ela nos ensina que a adoração é consciente. A adoração tem que ser consciente. É o segundo ensinamento. A adoração é consciente. Quando no capítulo 4, versículo 20, a palavra nos diz assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Olha o que nós estávamos falando ainda há pouco. Então a adoração é algo consciente, não aquilo que as pessoas querem nos levar a fazer. Aquela mulher estava falando assim, olha, nossos pais, quer dizer, os pais dela, no caso, quando ela fala os pais, ela está se referindo a Abraão, irmãos. Não está se referindo, sabe, a um outro patriarca. Não está se referindo, sabe, a um outro homem de Deus. Ela está se referindo a Abraão, ela está se referindo a Jacó, ela está se referindo aos homens de Deus. Então ela fala assim, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Então o que nós começamos a entender aqui? Que eu preciso ter uma consciência já dita do que é adoração. Esse slide é que aparece aí um homem com a mão assim na cabeça, sabe? E três interrogações, 3 sinais de interrogação aí, e ele escrito assim, Monte Gerezim. E como se ele estivesse pensando assim, mas é só no Monte Gerezim que se deve adorar. Vem agora esse Nazareno, vem agora esse Jesus, e diz que até então essa mulher não havia reconhecido a Jesus como Messias, até aquele momento. E ela começa a questionar, Jesus fala uma coisa, ela fala outra, Jesus fala uma coisa, ela fala outra. E aí aparece, né, nesse slide aqui, uma pessoa com a mão na cabeça, como se estivesse pensando, né? Mas é no Monte Gerezim que se deve adorar.
É no Monte Gerizim. É somente na Igreja Batista em Jardim Bom Pastor que se adora a Deus. Num outro local, não é um local de adoração. Não é um local de adoração. Então nós começamos a aprender com essa mulher que a primeira situação, que ela era aculturada. Ela passou por um tipo de cultura, ela aprendeu como deveria adorar através dos seus pais, por intermédio dos seus pais. Aí nós aprendemos também que a adoração é algo consciente. É algo consciente. Eu preciso entender, eu devo procurar qual é a melhor forma de adorar ao Senhor. Qual é a melhor forma de adorar ao Senhor? A melhor forma, mas não na melhor. Aquela igreja adora melhor, aquela outra igreja adora de uma forma melhor ao Senhor. Não, é você. É você que é o verdadeiro adorador. Você que é o verdadeiro adorador. Não é igreja no atacado. Não é igreja num todo. Mas você como adorador. Então a adoração tem que ser consciente. Consciente. Quem está à frente é mais fácil de observar no momento de louvor, no momento de uma pregação, no momento de entrar num templo, quando chega na casa do Senhor. Uma das coisas, pelo menos as pessoas educadas, quando chegam numa casa, a primeira coisa que ela faz, antes de entrar, dá licença, me permite? Hoje eu fui numa clínica, estava conversando com os irmãos, aí a doutora chamou pelo meu nome, aí eu, dá licença? Ela olhou assim para mim, falou assim, me dá licença para entrar? Ela, pois não, fica à vontade. Então, isso faz parte de um aprendizado, isso faz parte de uma cultura, você aprendeu isso com seus pais. Mas às vezes, muitas pessoas chegam na igreja achando que está chegando num lugar qualquer. Não estou falando para você entrar por aquela porta e pedir, Senhor, me dá licença, mas chegar e sentar e orar. Falar com o dono da casa. Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que me oriente, te peço que me faça entender, que o teu Espírito Santo me faça entender, a interpretar a tua palavra para a minha vida nesta noite. Mas, infelizmente, o ser humano, com o tempo foi passando, ele entra, começa a conversar, o culto de repente já teve início, ela começa a ficar batendo papo, saindo e voltando, como se tivesse assim, não estivesse na presença de ninguém. E nós aprendemos que onde houvesse 2 ou 3, Deus estaria presente. E se o Senhor Deus está presente, Ele é o superior, Ele é o nosso comandante. Aqueles que serviram o exército, eu não sei quantos serviram o exército. Serviu o exército, irmão? Não sei quantos. Aeronáutica? Eu não sei quanto. Na vida militar, se você está em forma, né? Está lá em forma, descansado, está em posição de sentido. Aí de repente, o sargento está falando lá na frente, ou o tenente está lá falando lá na frente, de repente você cima assim, vou sair da fila. vou sair. Sai da fila para você ver o que pode te acontecer. E às vezes acontece isso, tentando trazer para uma realidade nossa, às vezes acontece isso dentro da igreja. Eu não sei, a igreja é o lugar que dá mais sede, a igreja é o lugar que dá mais vontade de ir ao banheiro, é o lugar que dá mais vontade de ir ao banheiro, porque às vezes fica o dia inteiro sem beber água lá fora. Mas na hora do culto, a pessoa vai beber água. Na hora do culto, se irma e vai ao banheiro. Lógico, tem pessoas que precisam beber água constantemente, existem pessoas que precisam ir ao banheiro, né? Sempre, porque tomam certo medicamento ou medicação, então elas têm que ir ao banheiro. A mesma coisa, a água também. Tem pessoas que precisam estar bebendo água constantemente, principalmente jovens, aqueles que malham e ingerem alguns produtos, né?
e esses produtos, eles atacam muito o fígado, atacam muito o rim, então ele tem que estar bebendo sempre água, beber muita água, muita água. Mas aquelas pessoas que não fazem, não tem nenhuma dessas atividades, mas toda hora você vê, bum, sai, bum. Eu fico assim pensando, que tipo de adoração? Que tipo de adoração é essa que nós estamos prestando ao Senhor? Que tipo de adoração? Uma outra coisa que nós aprendemos com esta mulher, é que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aliás, existe até um cântico, né, que fala em espírito e em verdade. E Jesus ensina a esta mulher a respeito de como adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós falamos assim, adorar a Deus em espírito e em verdade, a ideia que nos foi repassada, ou que nos é repassada, é que você precisa entrar num êxtase, porque tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus conversa com essa mulher no versículo de número 23, olha só o que Jesus fala com esta mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Observe que esse espírito está em letra minúscula, pelo menos na minha Bíblia. Pelo menos na minha Bíblia está em letra minúscula. Eu não sei na Bíblia dos irmãos. Espírito está em letra minúscula. Então, relendo o versículo 23, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. É o teu espírito. O Espírito, sabe, que está em você, não o Espírito Santo. Não o Espírito Santo. É aquilo que sai verdadeiramente. Assim, de repente eu confundi até a cabeça dos irmãos. Falei, mas peraí, que está em mim não é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus, mas estou falando é que tem que ser algo teu, algo que sai de dentro de você. É por isso que Jesus está falando assim, ó, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque momentos de louvor, vamos falar de igrejas, momento de louvor, estamos cantando, estamos louvando, estamos adorando a Deus, mas de repente conversa, catuca o irmão da frente, conta uma gracinha, o irmão ri, faz um sinal, e começa a rir também, e daqui a pouco vira para o lado e mexe com outro irmão. E aqui Jesus está falando para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito, algo que sai de dentro de si, e em verdade. Quando fala em verdade, quer dizer que pode adorar em mentira também. Pode ser um mentiroso a nível de adoração. E é isso que Jesus está ensinando àquela mulher, na conversa com aquela mulher, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando pessoas que o adorem verdadeiramente. Não que vivam um momento, que estejam num momento de emoção, um momento emotivo, um momento emotivo. Ai, aquele momento me deixou tão arrepiado, a forma como os irmãos estavam cantando, eu fiquei tão arrepiado. A ideia não é essa. Você pode até ficar arrepiado, você pode até chorar, mas tem que ser algo que saia de dentro de você, algo teu. É por isso que quando, às vezes, quem está ministrando pede para vamos erguer um dos braços, tem irmão que não ergue um dos braços. Ele vai erguer um braço, por quê? Aquele irmão está pedindo. Aí quando fala assim, amém, irmão, aí todo mundo, amém. Tem que ser algo espontâneo, tem que ser aquilo que você sentiu o desejo, isso vem de dentro de você. Não ser induzido a fazer aquilo, não ser assim, conduzido para agir daquela forma. Tem que ser algo que saia de dentro de você. E é desta forma que o Senhor Deus, Ele procura tais adoradores. Deus procura pessoas que o adorem desta forma. Adorar a Deus é muito mais do que entrar aqui e cantar. Adorar a Deus é muito mais do que entrar num santuário, num templo, e erguer um dos braços.
Adorar a Deus é muito mais do que todo mundo bater palma. É muito mais do que isso, irmãos. Muito mais. Às vezes a pessoa não está nem prestando atenção na letra, está olhando para trás, está conversando, de repente está mexendo no celular, e quando alguém aqui da frente diz assim, agora vamos aplaudir ao Senhor, aí bota o celular no bolso e aplaude ao Senhor. Quer dizer, não está sendo em verdade. Está sendo algo, sabe, que está sendo induzido a fazer aquilo ali. E uma verdadeira adoração, o verdadeiro adorador é aquela pessoa que sabe, não, eu vim à igreja hoje para adorar ao Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Por isso que em algumas situações, algumas vezes, nós perguntamos, o que você está fazendo aqui? O que você veio buscar aqui? E quando se fala sobre essa verdadeira adoração, adorar é caráter. Adorar é caráter. Qual o teu caráter como cristão? Qual o teu caráter como cristão? Qual o nosso caráter como cristão? Adorar é vivência. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais vivência eu tenho com Deus, maior será a minha adoração. Quanto mais intimidade eu tiver com Deus, maior vai ser a minha adoração. Ou melhor vai ser a minha adoração. Quanto mais vivência eu tiver com Deus. De repente, são 20 horas e 43 minutos. De repente, muitas pessoas moram pertinho, estão em casa assistindo um telejornal, assistindo uma novela. Não, eu sou um servo do Senhor. É um servo do Senhor. Não, eu sou uma serva do Senhor. É uma serva do Senhor. Se morrer vai para o céu? Se morrer vai para o céu porque está salvo. Mas não é um verdadeiro adorador. Aprendemos, eu creio, no mês de abril e no mês que vem, mês de julho, vamos falar novamente a respeito de Apocalipse. Vamos falar toda semana a respeito de Apocalipse. As mensagens já estão preparadas, pastor Robson já colocou ali a nível das mensagens. Adorar é vivência. Eu tenho condições de vir à igreja. Eu não quero me referir nesse tempo que nós estamos vivendo, porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo atípico. É um tempo atípico. E eu entendo perfeitamente que algumas pessoas não estejam aqui. Entendo perfeitamente. E se fosse deixar levar pela orientação da Organização Mundial da Saúde, eu não estaria aqui pregando, porque tenho mais de 60 anos. Eu não estaria aqui pregando. Mas eu entendo perfeitamente o porquê que alguns irmãos não estão aqui. Porque de repente alguns irmãos já deram como positivo, então eles não querem, sabe, estar aqui no nosso meio. Fizeram o teste, deu positivo, não querem estar aqui no nosso meio. Algumas pessoas estão na área de risco, na situação de risco, melhor dizendo. Então, essas pessoas, elas não vêm, não quer dizer que elas, por não estarem aqui, que elas não têm uma vivência com o Senhor. Mas aquelas pessoas que estão saudáveis, que vivem próximo à igreja, que não estão nessa situação de risco, nessa área de risco. E, irmãos, não vêm à igreja, é difícil de entender. É difícil para nós entendermos. Se é difícil para mim entender, imagine para Deus, como deve ser difícil para Deus entender. Meu Deus, eu salvei essa pessoa. Eu tirei essa pessoa da situação em que ela vivia. E essa pessoa está me trocando por uma novela, me trocando por um telejornal. Me trocando. Então, adorar é vivência, é vivência. É você pegar uma Bíblia, sabe, pela manhã, é fazer tua devocional, é você orar a Deus, é você entoar louvores ao Senhor, mesmo em pensamento, está entoando louvores ao Senhor. Então, quanto maior a sua vivência, maior é a sua adoração. E quanto maior a sua adoração, melhor é a forma como Deus te vê. Melhor é a forma como Deus te vê. Então, adorar também, dentro dessa situação que eu estou falando, que é adorar em espírito e em verdade, adorar também é uma atitude.
Eu decido, eu quero, eu vou adorar ao Senhor. Eu saí de casa hoje, no caso uma pessoa pensando, né? Eu saí de casa hoje para adorar ao Senhor. É uma atitude. É uma atitude. Não, eu estou indo à igreja hoje. Por que você está indo à igreja hoje? Estou indo à igreja porque meu pai está indo, eu tenho que ir. Meu esposo está indo, eu tenho que ir. Minha esposa está indo, eu tenho que ir. Minha namorada está indo, eu tenho que ir. Mas adorar é uma atitude, é uma atitude. O esposo não quer vir, e se ele não te proíbe, então vem adorar ao Senhor. O esposo quer vir, mas a esposa não quer vir, e ela não impede que você venha, para que não haja uma desarmonia dentro da família, você vem adorar ao Senhor. É uma atitude. Adorar é uma atitude. Eu vim à igreja, eu vou à igreja, eu estou na igreja porque eu tomei uma atitude de adorar ao Senhor. Então nós vemos nesse outro slide, cada uma situação dessa que eu estou falando é um slide. Nesse slide que eu tenho aqui, mas os irmãos verão que tem muitas pessoas com o braço erguido, aqui no slide que eu tenho, muitas pessoas com os braços erguidos assim, e não é por estar com o braço erguido que você está adorando ao Senhor. Não é por estar com o braço erguido. De repente você está com o braço erguido porque você foi induzido a erguer um dos teus braços. E de repente você fica com vergonha de ser a única pessoa que está assim, ó. Ninguém está com o braço erguido, e só você assim. Aí você olha para o lado, não tem ninguém com o braço erguido, você vai abaixar teu braço. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. Mas se você é um adorador e tem essa vontade, atitude de erguer nos braços para adorar ao Senhor, meu irmão, não se preocupe com quem está ao seu lado. Não se preocupe com quem está ao seu lado, à sua frente, na sua retaguarda. Não se preocupe com essas pessoas. Então adore ao Senhor. É uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Adoração genuína. Então é justamente isso que nós vemos aqui, depois os irmãos verão, nesse slide que está aqui. Aí, o que a Bíblia fala a respeito de espírito e em verdade? Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos diz assim, ó, sobretudo, Provérbios 4, versículo 23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o teu coração. Em outro versículo nos fala que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Mas aqui o salmista, aqui o autor de Provérbios, Salomão, está dizendo o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É tão bom quando nós estamos no início de um namoro, você sente uma falta, né? Você quer estar ao lado daquela pessoa que você começou a namorar, ainda mais quando bate aquele sentimento de amor, né? Poxa, eu amo ela, eu amo ela. Então bate aquele sentimento de amor, você tem aquela vontade, aquele desejo de estar ao lado daquela pessoa, você não vê a hora, você marca a hora, Deus está demorando tanto para estar ao lado. Quando casa, no início do casamento, aquela coisa assim tão gostosa assim de você quer logo chegar do serviço em casa para encontrar com a pessoa amada, mas o tempo vai passando, parece que as coisas vão esfriando. E aqui Salomão ele fala, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando ele fala aqui, guarda o teu coração para o Senhor. Guarde o teu coração para o Senhor. Eu não estou falando para não amar ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, quando vier algum pensamento ruim na sua cabeça, sabe, procure tirar aquele pensamento ruim da sua cabeça, aquela atitude errada da sua cabeça e guardar o teu coração para o Senhor. Uma outra coisa que nós aprendemos com esta mulher, também aqui na conversa com Jesus, que adoração é urgência. Adoração é urgência. O Senhor Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher,
em determinado momento, que ele fala que agora é, né? Ele fala o momento, ele diz, o momento é este, o momento de adorar a Deus é este. Tanto é que aquela mulher, tão logo termina a conversa com o Senhor Jesus, termina de conversar com o Senhor Jesus, ela volta para a cidade. Primeiro Jesus fala com aquela mulher assim, ó, vai falar para o seu marido a respeito dessa situação. E a mulher fala a quantidade de marido que ela já teve na vida. E Jesus fala, disseste bem. E Jesus sabia perfeitamente. Ele lançou a pergunta porque queria saber a resposta daquela mulher. E quando aquela mulher termina de conversar com o Senhor Jesus, no final deste assunto aqui da mulher samaritana, ela sai e vai para a cidade e fala assim, olha, eu creio que eu encontrei o Messias, porque ele falou tudo a respeito da minha vida. E aqueles homens, o texto nos diz que aqueles homens todos saem e vão ao encontro do Senhor Jesus. Vão lá onde está o Senhor Jesus para ouvir o Senhor Jesus. O texto nos fala a respeito disso. Porque a adoração é urgência, é uma urgência. Eu não posso esperar para adorar ao Senhor. Não, vou esperar para adorar ao Senhor porque vai vir aí o congresso de adoração. No congresso de adoração, aí eu vou adorar ao Senhor. Eu não posso esperar no congresso. O congresso de adoração, a adoração tem que ser todos os dias, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não num lugar específico. A adoração é urgência. Eu cheguei a colocar aqui, nesse slide, uma pessoa foi para cá, está na academia malhando, mas existe aquela bola, não sei quantos conhecem aquela bola de pilates, aquela bola enorme de pilates, uma bola grandona. A pessoa está dormindo, debruçou naquela bola e está dormindo na bola. Então, o momento de adoração é uma urgência. Nessa imagem aqui, eu quis colocar que a pessoa deve estar pensando, vai ter tempo, tem tempo, daqui a pouco eu reinicio as minhas atividades aqui para malhar, para emagrecer um pouco. Mas adorar ao Senhor Deus é algo urgente, tem que ser agora. E aquela mulher fez isso, aquela mulher agiu desta forma, ela saiu de imediato, tão logo ela conversou com Jesus, ela saiu e foi para a cidade, para o centro da cidade, que ela estava em Sicar, dentro de Samaria, mas ela estava em Sicar. Então ela sai rapidamente, vai para o centro da cidade e comunica às pessoas que encontrou o Messias. E aquelas pessoas vão para conversar, para ver Jesus. Então, o aprendizado, a adoração, às vezes nós achamos que somente no Salmo de número 50, somente o Salmo de número 50 que fala sobre adoração. Temos adoração em vários outros lugares, mas todo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Às vezes nós achamos que somente ali é o ápice de falar sobre adoração. Mas nós encontramos adoração em vários lugares dentro da Bíblia. Em vários lugares. E aqui nós aprendemos através de Jesus no ensinamento àquela mulher a forma como se deve adorar. Como nós precisamos adorar ao Senhor. Vir à igreja é bom. Ser membro de uma igreja é bom. Aceitar Jesus é bom porque muda o seu estilo de vida. Mas Jesus não está interessado na mudança de estilo de vida. Jesus não está interessado na mudança do estilo de vida. Para você ser um bom cidadão, não quer dizer que você tem que ser cristão. Para você ser um bom esposo, não quer dizer que você tem que ser cristão. É obrigação do homem ser um bom esposo. É obrigação da esposa ser uma boa esposa. É obrigação de um filho ser um filho obediente aos pais. É obrigação dos pais passarem um bom ensinamento para os filhos. Não, eu faço isso tudo porque eu sou crente. Negativo. Porque isso é só uma forma comportamental. E Deus quer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não, a Bíblia fala que tem que honrar o meu pai e a minha mãe para que se prolongue meus dias na face da terra e tudo que eu faça vá bem. Então eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Aí, irmão, está querendo fazer uma barganha, uma troca com o Senhor Deus. Então, quando se fala a respeito de adoração,
Adoração não é o que as pessoas querem levar você a fazer. Você é um adorador. Aqui dentro, com os seus irmãos, ou lá fora. Juntos, nós estamos demonstrando ao Senhor que nós o adoramos. Juntos estamos demonstrando ao Senhor que nós o adoramos, aqui a nível de igreja, como povo dele, aqui dentro. Mas eu posso adorar a Deus no meu trabalho, na minha escola, em casa, na rua, em qualquer lugar eu posso adorar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Então esse capítulo de número 4, vale a pena, do Evangelho de João, vale a pena os irmãos lerem todo este assunto que nos fala a respeito da mulher samaritana, porque é um aprendizado muito grande, muito grande. E a sinceridade que Deus espera de cada um de nós é a sinceridade. Quando nós olhamos o versículo de número 17, fala assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Então, esse texto aqui nos fala a respeito de uma sinceridade, de abrir o coração para o Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, eu hoje fiz algo que desagradei a Ti. Então, nós podemos extrair daqui muito aprendizado. Mas nesta noite nós preferi trazer o assunto de adoração para cada um de nós. E eu espero que Deus tenha nos orientado por intermédio do Seu Santo Espírito a nos fazer entender o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele quer que cada um de nós venhamos a fazer a nível de adoração. Nós vamos orar neste momento, e antes da oração eu quero relembrar aos irmãos que no próximo domingo nós teremos o nosso congresso de adoração, e pedir também, fazer um pedido aos irmãos. Você que tem um grupo, né? Não apenas da igreja, mas outro grupo no WhatsApp, né? No Instagram, sei lá, outro grupo no Face, que você converse com essas pessoas para que elas se inscrevam no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, é só colocar lá PIB Bom Pastor, vai encontrar, bate lá, inscrever, para poder aumentar o número de pessoas inscritas. Por quê? Para que este evangelho chegue mais longe, chegue mais, sabe, a lugares que de repente nós não poderíamos chegar para anunciar esse evangelho. Contei a ilustração de uma pessoa que ligou para mim falando a respeito de que quer vir para a nossa igreja porque estava prestando atenção na pregação e sentiu da parte de Deus que gostaria de vir para esta igreja. Sentiu que era a vontade dele e sentiu que era a vontade de Deus de vir para esta igreja. De repente esse irmão esteve até aqui no domingo, mas como eu não fiquei ali na porta para cumprimentar os irmãos, de repente o irmão estava aqui, eu nem tive oportunidade de conversar com este irmão. Ok? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por este momento. Em seguida teremos nosso momento de dízimos e oferta, e retornaremos para os nossos lares da mesma forma como Deus nos trouxe até aqui. Vamos orar. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Senhor Deus, porque a cada dia tem nos ensinado, tem nos mostrado, ó Senhor, a melhor maneira de te adorar, ó Senhor. Esse mês de junho, ó Senhor Deus, foi um tempo de aprendizado a nível de adoração. Podemos aprender algumas coisas dentro deste mês, ó Senhor. Eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus, que não seja diferente no próximo domingo. Que estejamos aqui, ó Senhor Deus, te adorando, te cultuando, ó Senhor Deus, e demonstrando às pessoas que nós somos verdadeiros adoradores, ó Senhor. E antes de demonstrarmos às pessoas, precisamos demonstrar a Ti, ó Senhor Deus. Permitir que Tu veja em nós o verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Nós te agradecemos e te suplicamos em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.